Você já ouviu falar em carta? Carta era aquele instrumento antigo de comunicação que as pessoas mandavam uma para as outras para comunicar ideias, fatos, sentimentos, propostas entre pessoas, entre empresas, né? De vez em quando ainda chegam algumas aí, mas acho que você nem faz ideia exatamente do que seja. Bom, mas as cartas, na verdade, existiram por séculos e se transformaram até num gênero literário. É o gênero epistolar que se chama, epistolar que vem de cartas, né? E o Brasil, na história da cultura brasileira, especificamente da literatura, nós temos algumas cartas que são muito interessantes e decisivas de uma época, né? A começar pela carta do Pero Vaz de Caminha, que veio junto com Cabral descobrir o Brasil entre aspas. Mas eu vou falar um dia sobre essa carta, que é um belo exemplo de carta e de literatura, mas hoje eu vou falar de outra carta. Lembrando que nem sempre a carta ela tem um intuito literário, mas ela acaba se tornando uma referência literária. E a carta que eu vou falar hoje é a carta de testamento do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, como vocês estão cansados de saber, ele se suicidou em 1954 por conta de uma série de pressões que ele estava tendo naquele famoso mar de lama, né? Acusações de corrupção. Como sempre, existe uma tendência de usar a corrupção como motivo para dar golpes. E o Getúlio estava à beira de tomar um golpe dos militares, um golpe de direita, claro, que depois veio se consolidar no golpe de 1964. Mas ele impediu, dizem, né, atribuem ao suicídio dele o fato do golpe não ter se concretizado naquele momento, em 1954. O Getúlio estava no seu segundo período de presidência. O primeiro foi de 1930 a 1945, foi quando ele deu um golpe chamado Revolução de 30, instituiu o Estado Novo em 37, fez um governo de linha dura, com torturas, prisões e com um Congresso fechado. Tomou um golpe em 45, um golpe branco, que fez com que ele abandonasse, digamos assim, a presidência, e em 50 ele voltou nos braços do povo, porque afinal ele fez criou várias instituições de cunho social, de ajuda aos trabalhadores. CLT foi criada lá, ele deu os primeiros passos de uma industrialização, enfim, ele tinha popularidade apesar de ser um torturador, vamos deixar bem claro. Então em 50 ele volta nos braços do povo eleito pelo voto direto, mas ele sofre muitas pressões ao longo do seu período de presidência, e em 54 ele era um pouco depressivo. Getúlio Vargas é uma figura. Em 54, ele, pressionado, ele comete suicídio. Aí ele deixa uma carta ao lado, encontram, na verdade, uma carta que supõe-se ser dele, ao lado do corpo dele, escrita a lápis, com a letra dele. E então atribuíram a ele. Acontece que essa carta ela não foi conhecida, porque fizeram, naquele mesmo dia, uma outra versão da carta dele. A carta datilografaram. Então, o original dessa outra versão é datilografado, o que mostra que não foi ele, porque ele não ficou batendo a máquina ali na hora de dar um tiro no coração, né? Então, mas aí, essa outra carta que foi institucionalizada como oficial, mas que não tem um tom muito mais ameno, levantando os benefícios as conquistas que ele ofereceu ao povo brasileiro, e tem aquela famosa frase, né, que se perpetuou: dou um passo para a morte e entro na história, alguma coisa assim, nem me lembro.
Vocês não sabem, mas também não vão ficar sabendo agora. E aí essa carta ela foi reescrita pela assessoria dele, ninguém sabe direito quem reescreveu essa segunda versão, essa versão tida como oficial da Datilografada, que virou uma peça histórica, literária, muito estudada e muito elogiada, inclusive. Mas a verdadeira carta ficou oculta. E foi a filha dele que, que esteve com a carta o tempo todo. E em 2004, inclusive, houve uma exposição no Museu da República, no Rio de Janeiro, em que essa carta original, verdadeira, escrita a lápis, foi apresentada. Então não é nenhum segredo, não estou revelando nada. Só estou reforçando uma ideia que as pessoas meio que ignoram, que na verdade a carta original ela é muito mais amargurada, rancorosa, condenando os inimigos, os rivais que o atormentavam e sem aquele tom para cima que tinha a carta falsa datilografada. Eu acho que por isso é que houve essa emenda, né? A carta verdadeira, ela está exposta hoje, está lá. Se quiser, vai lá no Museu da República, você não faz ideia de onde é que seja, mas existe um Museu da República no Rio de Janeiro, que se você for um cara legal, você vai lá visitar a carta do Getúlio. Ou basta entrar no Wikipedia. No Wikipedia tem lá a carta do Getúlio, as duas versões, comparação dos dois textos, sem o menor segredo. Mas o engraçado disso tudo é que as pessoas não sabem, né? Os historiadores, muitas pessoas envolvidas com o estudo histórico, político do Brasil, desconhecem o fato de ter, de essa carta, a carta datilografada, tida como oficial, não ser oficial, não ser verdadeira. É impressionante a ignorância um pouco proposital de não considerar que que essa carta foi falsa. E ela foi falsa. E o que nos leva a quê? E aí que entra uma noção literária muito interessante, que a ficção, às vezes não, frequentemente, ou quase sempre, ela prevalece sobre a realidade, porque ela é mais interessante, porque ela é mais adequada, e porque, afinal de contas, o Brasil é uma ficção.